E aí, pessoal, tudo bem? Confesso que não tenho muita prática com live, praticamente nenhuma. Então eu peço que quem entrou aí até agora possa me dizer aí se tá legal o áudio, se tá dando para ouvir, se tá dando para assistir legal, se tá tudo certinho, porque hoje eu quero aproveitar o assunto estudado nas lições bíblicas lá da Igreja Adventista da Promessa para falar sobre o cristão e a cultura, tá? Para aproveitar o assunto, né? Porque eu não fiz aquele vídeo que tenho feito todas as semanas, né? Todas as semanas sobre os estudos semanais e tal. E aí eu não queria deixar passar em branco esse estudo, tá? Então, para trazer aqui uma apresentação, alguns comentários e tudo mais, tá? Tá tudo certinho aí? Tá dando para ouvir? Tá dando para assistir? Eu acho que a minha conexão está colaborando aqui, né? Mas eu preciso de um retorno aí de vocês para saber se está tudo legal, beleza? Para a gente continuar. Esse assunto da cultura é bastante importante porque, na verdade, a lição, né? Quem aí é da Igreja Adventista da Promessa, estudou esse tema hoje de manhã. Ah, que bom, beleza, tá ouvindo tudo certo então. Beleza. Quem estudou essa lição no sábado de manhã sabe que o tempo de estudo ali no sábado, né, é resumido, né, é bastante pequeno, então acaba que não dá para abordar muitos detalhes desse assunto aí. Mas é um tema muito importante, muito importante. Então a minha intenção aqui, eu vou tentar ser bastante objetivo, tá? Para não ficar aí enrolando, eu sei que o tempo de vocês é precioso. Então, assim, cultura, ela é amiga ou ela é inimiga, né? Muitas vezes ela é confundida com o mundanismo. Os crentes, às vezes, têm um certo receio quando se fala de cultura. Mas antes de continuar, né, fazendo uma recapitulação aqui do estudo, a cultura ela é a totalidade das atividades, ideias e símbolos de determinado povo, em determinado tempo e lugar, tá? A lição bíblica ela escolheu essa definição até porque tem várias definições a respeito disso, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de arte, a gente está falando a própria arte, né? Envolve música, envolve artes, por exemplo, pinturas, esculturas, e, enfim, uma infinidade de coisas assim relacionadas. Política, está falando também da própria cosmovisão, né, de como a gente vê o mundo, da própria religião, como que a gente vê todas essas coisas assim. Então, a cultura também são costumes, né? Eu sou gaúcho, então eu curto muito um chimarrão. Eu não sei se você gosta desse chimarrão aí, se tem algum gaúcho, né, que vai assistir essa live aí, pode comentar aí. Ou se você não é gaúcho, é mato-grossense, é de qualquer outro lugar, né? Se gosta de um chimarrão. E falando nisso, vou abrir um parênteses aqui, eu comprei uma cuia nova essa semana, comprei uma erva mate e estou fazendo um chimarrãozinho. Comecei hoje, retomei hoje, vocês viram aí nos meus stories, né? A tomar um chimarrão. Café é bom, mas é bom variar de vez em quando, ainda mais para um gaúcho que está com saudade do chimarrão, né? Então, o que acontece? O jeito de falar, o modo de falar, o modo de se portar na frente das pessoas, né? Certos costumes que aqui no Brasil são uns, e aí você vai para outro país e são outros, né? Outras maneiras de ser família, outras maneiras de ser indivíduo. Então, tudo isso está assim relacionado com a cultura. E o que a lição vem trazendo para a gente é que a cultura ela é aprendida, ela não vem de nascença com a pessoa, né? Dependendo do contexto onde ela vive, essa cultura pode mudar, pode ser assim recebida, aprendida, né? Ela não tem uma única forma, não é absoluta e ela está em constante transformação. Tá? Então essas são definições, são conceitos para a gente começar a entender essa questão da cultura, né? Para que fique bem entendido. E aí no decorrer da história houve um afastamento da igreja cristã, né? Eu falo assim, igreja não uma denominação, mas a igreja num sentido geral, houve um afastamento das artes, houve um afastamento da igreja em relação à política, é aquele pensamento assim, a igreja não pode se envolver,
né? A igreja não... Deixa eu só fazer aqui eu vou postar aqui no Facebook que eu estou ao vivo. Pronto. Então houve um afastamento da cultura. A igreja, erroneamente, né, muita gente da igreja acaba pensando assim, é muito mais fácil, é claro que isso às vezes não é muito consciente, né? Mas é muito mais fácil eu me afastar da cultura, eu me afastar daquilo que eu não sei se está certo ou se está errado, que são elementos da cultura, do que eu assim equilibrar as coisas, tá? Há muitas dúvidas às vezes na própria igreja, e houve no decorrer do tempo, se certas coisas, né, seriam boas ou ruins para a prática cristã, para a vida cristã. Então, às vezes é muito mais fácil para nós a gente simplesmente se afastar, não é? Daquilo que a gente não conhece muito bem, daquilo que, enfim, a gente sente que tem alguma coisa errada, a gente sente que tem alguma coisa complicada ali, então a gente se afasta. E no decorrer da história, então, houve esse afastamento da igreja em relação à cultura. E um equívoco muito grande também em relação ao que é cultura, né? A cultura muitas vezes é demonizada por conta disso. Mas o cristão é chamado por Deus para desenvolver a cultura. Isso a gente vê na Bíblia. Inclusive, eu não falei aqui, a base, né, dessa reflexão aqui, desse estudo, e desse bate-papo aqui que eu estou tendo aqui com vocês, é Gênesis 1:28, que diz assim, ó: então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, esse sujeitai aqui se refere à dominação, né? Se refere a tomar posse, a receber a posse da terra e desenvolvê-la. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Na verdade, já estou falando, né? Já estou falando. Então, a gente recebe da parte de Deus, meus amigos aqui, a criatividade. A criatividade é algo que é de Deus, certo? Porque ele é o Criador. E ele comunicou com a gente essa habilidade de criar coisas. Comunicou com a gente essa habilidade de fazer as coisas acontecerem. Você vê um problema, né, e você procura uma maneira de resolver esse problema. Então, se você não tem fogo, né, você descobre o fogo. Há muitas teorias sobre como que foi descoberto isso, né? Como que o homem descobriu. Vai lá, cai um raio numa árvore lá, você descobre o fogo. E você pega esse fogo e a partir daí você transforma esse fogo, esse calor, essa luz em muitas outras coisas, muitos outros elementos, muitas oportunidades de criar muito mais coisas, né? Então, essa criatividade que a gente recebe de Deus nos dá a possibilidade de criar também. Então, nós somos co-criadores de Deus, certo? De Deus no sentido de somos de Deus co-criadores da natureza, para desenvolver a natureza. E isso a teologia chama de mandato cultural, tá? É dominar a terra. Isso também está ali relacionado com Gênesis 1:26 e 27. Tá? Óbvio que esse dominar a terra não é de qualquer forma também, né? Esse dominar a terra é seguindo os preceitos, os princípios da parte de Deus, né? Segundo a vontade de Deus, ali também. Essa era a missão de Adão, essa era a missão de Eva, né? Deus cria Adão, Deus cria Eva, esse é o relato bíblico, e a partir disso eles então eles têm essa missão, né, de desenvolver o mundo, desenvolver cultura, produzir arte e política e tudo mais que se refere ao desenvolvimento das pessoas, de sociedade e tudo mais. Então, a gente vendo por esse lado, em relação à cultura, vem uma pergunta. Será que, então, toda cultura é boa? Já que nós somos co-criadores de Deus, né? Já que nós podemos produzir boa cultura? A Bíblia diz que não, porque existe um ponto de tensão nessa história, né? Na história da humanidade, tá? Que é a queda do homem, que está lá em Gênesis capítulo 3. O homem se rebela contra Deus, o homem e a mulher, né? Quando eu falo homem, é o ser humano. Eles rejeitam a Deus, eles acabam dizendo assim, não, Deus, eu não quero para mim viver debaixo do teu domínio, eu não quero viver debaixo da tua vontade. Eles vão lá e desobedecem a Deus porque eles querem mais e mais e mais. A partir desse momento, todas as coisas começam a ficar distorcidas, certo?
A produção cultural já não é mais a mesma, não tem mais o mesmo sentido, não tem mais o mesmo propósito. Então existe uma produção cultural antes dessa rebelião, antes da queda, e uma produção cultural após a queda. Antes da queda, foi tudo criado perfeito por Deus, para o desenvolvimento da cultura de maneira saudável, e depois foi criado pelo homem, foram criadas pelo homem distorções, né, da cultura. Então isso é muito, muito grave. E por essa razão, nós podemos ver coisas ruins na cultura, né? Elementos ruins, elementos que não representam a vontade de Deus na cultura. Mas só que tem um detalhe, ainda assim, mesmo com essa queda, tá? Podem existir bons elementos na cultura. Ainda assim, podem existir bons elementos na cultura que são traços divinos, tá? Dessa cultura aí, tá? Ou das culturas, né? Em meio às culturas. Então, o homem estava numa situação ou numa condição de rebelião contra Deus, mas mesmo assim pode produzir boa cultura por causa dos traços de Deus na sua vida, tá? Os traços da graça de Deus, da graça comum. A Bíblia diz que o ser humano, ele tem, por mais que ele não seja cristão, ele tem a lei impressa no coração dele. Ele tem princípios de honestidade, né? Ele tem princípios de moralidade, ele tem uma maneira de perceber aquilo que é certo ou o que é errado, né? E isso não precisa ser cristão, é por isso que a gente encontra pessoas que não são cristãs, que têm uma boa vida, digamos assim, né? São pessoas honestas, né? Não são perfeitas, obviamente, não reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda assim elas têm esse senso, tá? Esse senso. A gente pode imaginar povos distantes, povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, e perceber neles traços bons, né? Traços de honestidade, traços bons da cultura. Tá? Então, isso você pode, aí, se você quiser, procurar aí em Romanos 1, 18 ao 21, em Romanos 2, 14 e 15, sobre esse senso de honestidade, de respeito, de amor, de justiça que pode haver no ser humano, mesmo que essa pessoa, esse indivíduo, não conheça o Evangelho de Cristo. Mas ocorre uma distorção, como eu falei aqui no início, né? Uma distorção entre cultura e mundo. O que é cultural e o que é do mundo, né? Muita gente fala, é música do mundo. Isso é música do mundo. Isso é roupa do mundo. Isso é cabelo do mundo. Isso é barba do mundo. Como se a gente não estivesse aqui nesse mundo, né? Como se essas coisas fossem, não sei, de outros planetas, né? É claro que não. Claro que não, tá? Mas vamos lá. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 9, lá tem um exemplo, do relato do apóstolo Paulo, versículo 19 até o 22, que ele se adaptava à cultura onde ele estava. Se ele estava junto dos judeus, ele se comportava como os judeus, né? Ele seguia os preceitos ali dos judeus para ganhar os judeus para Cristo. A intenção dele era ganhar as pessoas, persuadir as pessoas. E se ele criasse barreiras, né? Quisesse assim, não, vocês são muito diferentes, são muito esquisitões, eu não quero papo com vocês, que é o que a gente faz muitas vezes, né? A gente, assim, no geral, né? Muitos cristãos, eles se separam. Paulo não era assim. Paulo, pelo contrário, ele se identificava ali com essas pessoas. Se ele estava com não-judeus, com gentios, né? Como eram chamados na época, que era o não-judeu, ele também se adaptava a eles. Ele também falava de forma que fosse mais entendível, inteligível para eles, certo? Ele se comportava de uma forma diferente. Tudo isso para que a mensagem do evangelho fosse propagada, fosse pregada de forma persuasiva para alcançá-los. Então, essa distorção entre cultura e mundanismo ocorre, tá? Ocorre. Existe um texto em Tiago 4,4 que fala para a gente não ser amigo do mundo, né? E por isso muita gente fala, não, então
eu não quero saber do mundo, meu lugar é no céu, e aqui está tudo errado, eu não quero ter amizade com ninguém, tá? E é importante a gente entender mundo como um sistema regido e dominado por Satanás. Isso sim. Existe essa forma de entender mundo na Bíblia, né? Tem várias formas de entender essa palavra mundo, e quando aqui em Tiago fala de mundo, é justamente esse sistema maligno, né, que é regido, é dominado pelo diabo. Isso a gente não pode negar. Agora, cultura não é sinônimo de mundanismo, porque como eu já expliquei, né, falei aqui, há elementos bons e há elementos ruins na cultura. Não é porque não foi uma pessoa cristã que criou um determinado elemento que esse elemento é por si só ruim. Não sei se está dando para entender aqui o meu raciocínio, né? Se você que está aí tiver alguma pergunta, pode comentar, beleza? Avançando aqui, né? Como eu disse, para não passar em branco esse estudo tão importante aqui para o cristão, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Que é com base na lição bíblica, né? É com base na lição bíblica que nós estudamos aí todos os sábados. Então, não é porque alguma coisa não foi criada por um cristão, tá? Uma pessoa temente a Deus, que essa coisa é necessariamente ruim. Provavelmente, você está aí, a gente está usando aqui o Instagram, certo? A gente usa YouTube, a gente usa Facebook, a gente usa muitas coisas que provavelmente não foram criados por pessoas cristãs, certo? E mesmo assim, a gente usa roupas, né? Enfim, alimento. Eu não vou chegar no mercado e perguntar para cada pacote que eu comprar de comida se aquela pessoa que fez aquilo ali, que produziu aquela comida é cristã. Né? Não faria nem sentido. Faria nem sentido isso. E eu vejo, na verdade, muita gente cancelando, né? Cancelando Netflix, cancelando isso, cancelando aquilo, redes de fast food e tudo mais, porque consideram que aquela empresa ali está fazendo um mal, ou ela feita por pessoas não cristãs. Eu, particularmente, não apoio muito essa ideia, não sei você, tá? Não sei você, porque a gente que precisa selecionar, né, em certo sentido, aquilo que a gente recebe, e não uma empresa em si, né? Não um elemento em si, não, enfim, aquilo tudo, né? Porque tem muitas coisas boas que podem ser aproveitadas a partir dali, certo? Então, é claro que é uma escolha pessoal, né? Se você não quiser mais assistir Netflix, não quiser mais comer aí em determinada rede de fast food, um determinado mercado, talvez porque essa empresa patrocine abertamente movimentos, por exemplo, que vão contra os princípios cristãos, ok, né? Decisão sua. Porém, a gente não pode sair por aí, penso eu, pelo que eu tenho aprendido com a Bíblia, cancelando tudo, só porque não é de cristão. Não é produzido por pessoas cristãs, tá? Porque a cultura, ela tem esses elementos bons e elementos ruins. Então, como que o cristão vai agir numa situação como essa? Né? Como que a gente vai fazer para conseguir conviver no meio de tudo isso? Um detalhe aqui, que eu não falei, não está na lição, de exemplos aqui de coisas que foram criadas por não cristãos, por pessoas ímpias e que foram aproveitadas, né? Que são aproveitadas até hoje. Um dos principais exemplos é a criação de cidades. Nós, da Igreja Adventista da Promessa, estamos numa campanha de missões que fala assim, de cidade em cidade, porque Jesus andava de cidade em cidade pregando o Evangelho, certo? Só que o conceito de cidade, ele foi criado por uma pessoa ímpia, chamada Caim. Caim que matou Abel, né? O irmão do Abel, o filho de Adão e Eva. A Bíblia relata que depois dele ter sido praticamente expulso ali da presença de Deus, depois de ter matado seu irmão, o alarme, né? O alarme é para eu tomar meu remédio. Daqui a pouco eu vou tomar meu remedinho. Caim cria o conceito de cidade. Tá? E a gente percebe a gente vê esse conceito de cidade
sendo ratificado por Deus, pelo próprio Deus, ou pelo próprio Senhor Jesus. Lá na nova terra, ou lá no céu, né, haverá a cidade celestial, a nova Jerusalém, que será uma cidade. Então, se o conceito de cidade foi criado por uma pessoa ímpia, né, deveríamos rejeitar por conta disso? Não é isso que nós vemos na Bíblia, pelo contrário, o próprio Deus, ele usa então esse conceito, tá, de cidade como desenvolvimento da cultura, desenvolvimento da sociedade, como um lugar que nós vamos morar, tá, depois da nossa ressurreição. Tá bom? Então tem esses relances aí que a gente entende na Bíblia, que a gente não pode sair cancelando tudo, rejeitando tudo, porque não é feito por pessoas cristãs, tá? Tem outros exemplos, por exemplo, que eu estou lembrado agora, a criação da harpa, né? A harpa foi criada, né, por pessoas que também eram pecadoras, certo? Eu não estou lembrado agora se foi Davi ou foi alguém anterior a Davi, se eu não me engano foi alguém anterior a Davi. Se você sabe aí, me fala aí, tá? O fato é que mesmo sendo criada por Davi, ela foi Davi foi uma pessoa pecadora também, assim como nós, né? Com muitas virtudes, mas também uma pessoa pecadora. E a Bíblia fala que lá depois da volta de Jesus, o Senhor nos daria harpas, né? Para também tocar, para louvar a Deus. Os salvos receberão harpas. Não estou lembrado agora do texto. Procura aí. Ou se não, me pergunta depois para eu te passar, tá? Mas assim, acho que deu para entender o que eu quero dizer. Não porque uma coisa não foi criada por um cristão é que a gente pode sair assim, cancelando tudo. Então, é necessário contextualizar, e essa é uma palavra mágica aí, né? Para missões, para que a gente possa alcançar as pessoas com o evangelho, a gente não deve criar barreiras. A gente não deve colocar muros onde não tem muros. A gente não deve, assim, criar uma barreira com pessoas não cristãs, ou mesmo entre os cristãos, criando elementos, criando aspectos que venham nos afastar das pessoas. Se não é contra os preceitos de Deus, tá? Se não é contra os princípios de Deus, não tem porquê nós não usarmos recursos, ferramentas, e aqui vão alguns exemplos, né, também, falando aqui de uma questão mais prática. Se você é cristão há mais tempo, talvez você já tenha ouvido falar, por exemplo, o crente não pode usar bermuda, não pode jogar futebol, tá? Porque a bola do futebol é a cabeça do diabo, né? Eu já ouvi falar de crentes que não usam, eu não sei se tem ainda hoje, porque difícil, né? Sabonete, não usam sabonete porque eles acham que isso é modéstia, né? Não pode, é vaidade. No caso, seria modéstia não usar sabonete, né? Porque sabonete é vaidade, tá? Desodorante. Televisão, quando foi inventada, quando foi criada, começou a se tornar popular, também os crentes, nossa, meu Deus do céu, que coisa terrível, né? Acostumados com o rádio também foi demonizado por um tempo. O trem, nossa, que absurdo, aquelas toneladas correndo, andando ali, né? Nos trilhos. Enfim, há muitos exemplos de coisas que inicialmente foram rejeitadas pelos cristãos, mas não necessariamente foram ruins, pelo contrário, ali estava esse desenvolvimento da cultura. Tá? Da mesma forma, meus amigos aqui, a questão da linguagem. A linguagem, como que a gente fala, como que a gente se veste, né? Que é desses exemplos assim de calça, mulher tem que usar cabelo comprido, senão não é de Deus, né? Não pode usar nenhum tipo de adorno, de adereço, senão não é de Deus, certo? Então tem muitos equívocos e as pessoas assim, até os cristãos criam essas barreiras aí. Então, primeiro, a gente precisa usar o evangelho como filtro da cultura, tá? Olhar para a Bíblia e filtrar aquilo que não presta. E não rejeitar à primeira vista aquilo que é diferente, aquilo que você não entende muito bem, tá? Mas você olhar para o evangelho e filtrar e contextualizar. E um dos grandes problemas de muitas igrejas, infelizmente, na atualidade, é que elas estão atrasadas
elas estão atrasadas no sentido de que muitas vezes tem o evangelho sólido, muitas vezes assim, tem doutrina sólida, mas não sabem, não conseguem falar a linguagem das pessoas que elas precisam alcançar. Não conseguem conversar com as pessoas ao redor, os amigos. Tá? Um crente, às vezes jovem, ele sabe que está numa igreja bíblica, mas ele vai conversar com uma pessoa que não é do círculo cristão e muitas vezes ele não consegue. Porque nós criamos uma cultura cristã que muitas vezes é envolta por um muro de separação. Então, muitas vezes a gente nem consegue dialogar. Eu sei, né? Acontece da gente nem conseguir dialogar. Por exemplo, você vai falar com alguém, ô varão, e a linguagem aquela do crentez, né? O ímpio, a pessoa que não conhece igreja, que não sabe de Jesus, que nunca conviveu com nenhum crente, que nunca entrou numa igreja, ele vai achar um absurdo, né? Que varão, que negócio é esse? É só um exemplo, né? Meio bobo, mas acontece, tá? Enfim, há várias formas disso acontecer. Então é importante esse filtro, tá? Eu vou entrar numa questão um pouco mais prática ainda, que gera polêmica por aí. Igreja com parede preta. Você já ouviu isso, né? Fica aquela confusão. Nossa, os jovens querem pintar a parede da igreja, deixar a parede preta. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de boate. Quer deixar a luz mais baixa? Não, a igreja tem que ser iluminada. Só que a gente respeita, né? Pessoas que pensam assim, que são contrárias a esse tipo de coisa. Mas é por isso que esse estudo é importante, porque a gente precisa avaliar se esses elementos são apenas culturais, tá? São do momento da contemporaneidade, ou se ferem o evangelho, tá? Se ferem os princípios cristãos. Outra coisa é, por exemplo, igrejas que adotam de colocar uma cruz dentro do templo. Os evangélicos muitas vezes rejeitam essa ideia. Meu Deus do céu, isso é coisa de católico. Isso é coisa de adorar a imagem, né? Enquanto com um aprofundamento bíblico a gente percebe que, pelo contrário, a cruz nada mais é do que o símbolo da morte e também da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Não é nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de pecado a gente lembrar da morte de Jesus através do símbolo da cruz. É evidente que nós não nos ajoelhamos diante dessa cruz pensando que a cruz teria algum poder místico, né? de cura, de salvação, de perdão de pecados. É claro que não. Agora, como lembrança da morte de Jesus, por que não? Né? E a questão da parede preta, a questão da luz um pouco mais baixa na igreja, a questão de colocar luzes, né? Para o púlpito ali, para a plataforma, ou palco, né, como queira chamar, embora a igreja não deixou, né, mas só para entender. Então, assim, há muitos elementos que são utilizados, tá, por igrejas, demonizados por outras, mas a gente precisa desse filtro. É contra os preceitos de Deus? Então a gente rejeita. Né? Outra coisa, produção cultural, filmes, artes, séries. A gente evita certas coisas, a gente evita certas imagens, tá? A gente pula para frente se precisar, tá? A gente nem assiste, se for o caso, ou a gente assiste filtrando aquilo que tem de bom e retendo e rejeitando aquilo que fere os preceitos de Deus. Daí a importância da gente conhecer o máximo possível, né, desenvolver sempre esse conhecimento da Bíblia, esse conhecimento da palavra de Deus para conseguir fazer esse filtro, senão a gente não tem como, né? Não tem como fazer esse filtro aí. E finalizando já, né, nossa live aqui, outra forma de agir diante disso é redimir a cultura. Redimir a cultura. E aí entra uma falha que a gente tem como igreja. E a gente precisa ter consciência disso para conseguir mudar, para conseguir fazer diferente. O cristão reclama que políticos querem implantar nas escolas coisas que a gente não concorda. Reclamam que
O mundo está virado de cabeça para baixo, né? São músicas de todo tipo que é coisa baixa, que é contra a família brasileira, que é contra a moral, que é contra a ética. Tudo certo, tudo certo. Mas muitas vezes nós, como cristãos, não adentramos a cultura de maneira que a gente possa redimir essa cultura. E quando entramos, um outro erro que eu vejo é que a gente muitas vezes quer agir por imposição. Imposição, querendo impor os valores cristãos a pessoas que não são cristãs. Então imagina, falando assim de religiões, né? Um budista querer impor por força de lei, por exemplo, ou por força de outras ordens, né? Poder, status, enfim, sobre alguém, crenças que não são dela. Então, se nós pensarmos o contrário, nós vamos ver que é um absurdo. Quando o próprio cristão tenta impor sobre os outros valores, princípios, crenças que não fazem parte da vida dessa pessoa. Tá? Então, como que nós agimos? Por meio da persuasão. Por meio da persuasão. Se você observar a atitude de Paulo, do apóstolo Paulo, o comportamento do apóstolo Paulo era persuasivo. Ele prezava por sempre assim aproveitar elementos da cultura, aproveitar certos momentos, oportunidades, para falar do amor de Deus, para falar da salvação de Deus, certo? Mas ele não impunha sobre os outros nada disso. O próprio Jesus agiu assim, né? O próprio Jesus foi alguém que, em meio a tanto pecado e tanto erro de ordem social, muitas pessoas rejeitadas por conta de deficiências, muitas pessoas rejeitadas por conta da pobreza, pessoas oprimidas pelo Estado, né, pelo Império Romano, porque eram pobres, certo? E se tornavam cada vez mais pobres por conta dos altos impostos. A homossexualidade, que era uma das coisas que era muito presente na época, inclusive entre os imperadores romanos, que quase todos foram homossexuais. Vários aspectos, tá, da cultura que eram contra os princípios de Deus, e Jesus não impõe sobre eles algum tipo de mudança, algum tipo de crença. O que Jesus faz é pregar, o que Jesus faz é anunciar, cumprir aquilo que a Escritura falava a respeito dele, para que as pessoas, por meio dessa persuasão e da obra do Espírito Santo, fossem convencidas da verdade cristã, ou da verdade de Deus, dessa única verdade e absoluta verdade que a gente crê, que é Deus e a sua revelação, tá? Então, eu vejo muito erro, muito equívoco, infelizmente, nesse sentido, quando os cristãos dos dias de hoje querem impor a visão cristã, a cosmovisão cristã, àqueles que não são cristãos. Coloca aí a sua opinião, tá? Mesmo que você assista essa live depois, comenta aqui no vídeo para que a gente possa conversar a respeito desse assunto. Então, usar o evangelho como filtro para analisar a cultura, rejeitar aquilo que é ruim e reter aquilo que é bom, e redimir a cultura, participar do mundo. Eu ouvi uma vez de um jovem, tá? Amigo meu, conhecido meu, ele foi convidado para jogar futebol, porque ele era muito bom jogando futebol. Jogar futebol na Europa. Na Europa. Pensa só, convidado para jogar futebol na Europa. Ele foi lá e perguntou para o seu pastor se ele podia, se ele poderia. Infelizmente, o pastor disse que ele não deveria ir. Na verdade, praticamente proibiu o rapaz de ir. Eu não sei de onde, na Bíblia, que um pastor pode, assim, ordenar e comandar a vida de um membro. E não, como é o certo, aconselhar, né? Aconselhar, orientar, zelar pela vida dele. Mas, enfim, aconteceu que esse pastor proibiu esse rapaz e ele tomou outros rumos na vida, tá? E muita gente acha que isso é maravilhoso, é espiritual e tudo mais. Mas por que não ele ser um bom exemplo de cristão lá no time de futebol? Por que não ele não ser um bom exemplo de cristão onde ele estivesse?
né? Ou o futebol, por acaso, é do diabo, né? Já sabemos que não. Deixa eu ver aqui o que a minha esposa fala aqui. Por isso, muitas vezes, tem gente com raiva de crente. Pois é. Exatamente, porque a gente está toda hora ou impondo as nossas crenças sobre os outros, né? E não agindo de forma persuasiva, mas impositiva, e também criando esses muros, criando esses muros através do nosso comportamento, da nossa fala, enfim, e tudo mais, tá? Então, encerrando aqui, nossa missão é produzir boa cultura. Se você é crente, né, saiba que lá na sua profissão você pode fazer coisas boas, né? Você pode, assim, ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você pode fazer o bem, né? Você pode ali trabalhar de maneira honesta, de maneira digna. Embora você seja uma pessoa falha, embora você tenha seus problemas, você pode, ao invés de rejeitar, redimir essa cultura, trazer algo bom no meio do caos, no meio das coisas ruins que você vê, tá? Produzir cultura na ciência. Por que a gente, os cristãos, na verdade, sempre existiram, né? Existe muito cristão na história aí, existiram muitos cristãos que foram. Existiram muitos cientistas que foram cristãos na história, né? Também cristãos. Eu não acredito que tenha assim, assim que nem fala, o psicólogo cristão, né? Por exemplo, cientista cristão. Eu, Arildo, acho que tem um probleminha aí, porque psicologia é psicologia, né? Embora a gente trabalhe com princípios e preceitos de Deus, né? A gente também trabalha ali com essa parte científica. Então a gente não vai impor, como eu já falei, princípios e preceitos de Deus a alguém, né? Eu diria assim que seria melhor dito se a gente dissesse assim, um cristão psicólogo ou um cristão cientista, que tal, né? Proponho isso. Quando a gente fala assim, psicólogo cristão, né? Por que não um cristão psicólogo? Ele é um cristão, é uma pessoa cristã e também é um psicólogo, né? Enfim, deixa eu ver aqui que mais. Exatamente, a Águida está falando aqui. Produção cultural, bons livros, né? Se você olhar, pegar aí numa livraria, livros de pessoas cristãs, por exemplo, a gente mais encontra livros doutrinários, livros devocionais, livros teológicos, né? Mas por que não um pouco mais de ficção cristã, não é? Essas histórias que a gente vê nos filmes, e não vou dizer, eu não assisto filme, eu não assisto televisão. Isso é ascetismo, isso é justamente você querer viver fora do mundo, né? Mas não necessariamente condiz com o que a Bíblia ensina, né? Então, por que nós não temos mais filmes cristãos, de histórias com valores cristãos e tudo mais? Livros, filmes, música, né? Uma coisa muito combatida pelos cristãos. Eu estava esquecendo até de falar isso. Questão de estilo musical. Estilo musical. Quanta gente rejeita certos estilos musicais que não necessariamente são pecaminosos, né? Somente pelo estilo musical. É claro que pode ali haver um certo o próprio ritmo, o próprio estilo, muitas vezes ele já leva, né, de tão tomado por palavras obscenas, por danças obscenas e tudo mais, ele já pode levar a um entendimento errado da coisa, né? Mas nem todos os estilos são errados, são ruins, só porque, enfim, não são considerados cristãos, né? Não tem assim um estilo cristão. A gente se utiliza de todos que são possíveis para levar a mensagem do evangelho, né? Então, como disse a Águida, bons livros, boa música, bons filmes, boa comida, né? Por que você não pode ser assim um bom servo de Deus, servindo um bom prato de comida àquele que está ali como seu próximo, né? Seja profissionalmente no restaurante ou não, seja ajudando alguém, enfim. Acho que já deu para a gente entender, né? Muito bem, deixa eu ver aqui se faltou alguma coisinha. Fica aí mais um pouquinho. Não, acabou nossa live, tá bom? Na semana que vem eu vou ver se publico um vídeo novo, tá? Eu não sei se em live assim como essa ou um vídeo fechadinho, né? Um vídeo como os outros que eu publiquei lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube,
Procura lá, Arildo Gomes, ou Arildo André Gomes, tá? E tenho vídeos semanais aí sobre esses estudos. Recomecei agora a gravar e a publicar. E na semana que vem, agora, durante essas próximas semanas, nós vamos falar nas igrejas adventistas da promessa e também aqui no meu perfil e lá no YouTube sobre o tema, né, ou sobre o tema Homem e Mulher os Criou, falando sobre identidade de gênero, homossexualidade, né, qual é o padrão de Deus para as relações sexuais, né, dos seres humanos, como era, como é, qual é a resposta da Bíblia para questões como a homossexualidade, questões como, por exemplo, como um cristão, veja bem, como um cristão que sente atração por pessoas do mesmo sexo deve agir, né? Deveria agir. Como que a igreja encara alguém que tem ou sente atração por pessoas do mesmo sexo, mas quer permanecer em Cristo e na igreja? Então, tudo isso será respondido no decorrer dessa semana aí no próximo estudo que será debatido no próximo sábado de manhã, às 9 horas da manhã, em todas as igrejas adventistas da promessa, beleza? Então, ok. Um abraço aí para todo mundo. E Deus abençoe. Até a próxima live aí. Acho que eu vou pegar gosto de fazer isso, né? Porque para mim foi uma experiência boa hoje. Tá bom? Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo. Faça sua pergunta, né? Se você discorda ou concorda de alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Até o próximo encontro.